boa tarde, meus amados e queridos ouvintes, boa tarde, paz seja convosco. Nesse momento vamos dar início ao nosso trabalho de oração para a sua vida. Pastor Roberto, pastora Gorete, em nome de Jesus Cristo, nós estamos aqui reunidos mais uma vez para trazer nessa tarde para você, Senhor, senhora, jovens, adolescentes, a palavra de Deus, palavra que nos edifica, palavra que nos traz o ensinamento, palavras de sabedoria de Deus para nós aprender, para nós levar para aquelas pessoas que precisam, que necessitam de ouvir uma palavra abençoada, digna e próspera. E nós estamos aqui nessa tarde para levar. Eu vou ler esta palavra e vou explicar para os meus amados queridos ouvintes. Você vai ouvir, vai ficar muito alegre, vai ficar feliz de ouvir, porque nesse momento nós não vamos falar de nós, essa palavra não é nossa, essa palavra é de Deus. Inscreva no nosso canal, deixe seus comentários, venha visualizar esse trabalho em nome de Jesus Cristo. Que Deus lhe abençoe sempre, que você seja sempre uma pessoa próspera em todos os seus caminhos, conjugal, sentimental, mental, física e principalmente espiritual. Salmo 16, nós sabemos que outro bem nós não possuímos, a não ser o nosso Papai do céu. Essa é a maior prosperidade que nós temos, é a nossa vida espiritual com o nosso Deus. E nesse momento eu vou ler a palavra de Deus e vou explicar. Diz assim no livro de Lucas, capítulo 24, 13, versículo 13. Os discípulos no caminho de Emaús. Aqui se fala de duas cidades, né? Naquele mesmo dia, dois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, diante de Jerusalém, 70 estádios. Naquele mesmo dia, né? Naquele mesmo dia, que dia era aquele? Que dia era aquele dia tão importante que o discípulo estava falando? E foi quando Jesus ressuscitou. E dois dos seus discípulos se juntaram e foram de uma cidade para outra. E aqui, voltando aqui para a palavra de Deus, versículo 14, ia conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. De que os discípulos de Jesus Cristo iam falando? Do grande acontecimento que tinha acontecido em Jerusalém. O 15. E aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Então aqueles discípulos estavam tão preocupados, conversando, todo o acontecimento que tinha acontecido ali em Jerusalém, e do meio por fim eles já estavam discutindo, ficaram discutindo, conversando de tudo que tinha acontecido, que tudo que te fizeram com Jesus, que Jesus morreu, foi para aquela cruz, sofreu muito ali, mas aquilo ali tudo foi por nós, meus amados ouvintes. Tudo que aconteceu ali foi para que hoje nós tivéssemos vida e vida em abundância. Em nome de Jesus Cristo. 16, seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhe perguntou Jesus, que é isso que vos preocupa, e de que ides tratando à medida que caminhais? Aqui quem foi que fez essa pergunta? Foi o próprio Jesus, que ia ali ao lado deles e eles conversando todo aquele acontecimento. Aqui a palavra de Deus fala bastante preocupados, né? Preocupados, à medida que eles caminhavam, né? Eles iam conversando, preocupados, conversando, aconteceu isso, aconteceu aquilo, e eles conversando. E quando eles estavam naquela grande conversa, caminhando e conversando, Jesus ia ali ao lado deles, né? Que maravilha de Deus!
eles não estavam enxergando, eles não estavam vendo Jesus ali ao lado deles. E eles, e voltando aqui, tratando à medida que caminhais, e eles pararam entristecidos quando Jesus fez aquela pergunta: por que que vocês vão caminhando com tanta preocupação, né? E Jesus perguntou, né? E o que ele respondeu? O 18 diz assim: porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: eis o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências destes últimos dias. Ali eles responderam a Jesus: eis o único. Tudo que aconteceu ali, você não sabe. Você não sabe. És o único que não sabe. Mas eles estavam falando com quem? Com o dono da história, meus irmãozinhos. Eles estavam falando com o próprio Jesus. E aqui o 19 diz assim: e ele lhe perguntou: quais? Quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, quando Jesus perguntou quais. O que aconteceu? E eles aqui explicaram para Jesus. Explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obra e palavra, diante de Deus e de todo o povo, meu Deus. Aqui eles estavam conversando com o próprio Jesus, varão, né? A palavra de Deus diz aqui que ele é varão, né? O Nazareno, Jesus, o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obra e em palavra, diante de Deus e de todo o povo. Isso aqui era a qualidade de meu Jesus, a qualidade do nosso Jesus. Meu Deus do céu, né? O 20 diz assim: como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Aqui eles iam fazendo dando a notícia para quem, explicando para quem que eles iam explicando ali o que tinha acontecido para o próprio Jesus. O 21, ora, nós esperávamos que fosse ele que havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, este é o terceiro dia desde que tais coisas sucederam, né? Ele estava esperando em Jesus, né? Aqueles homens que andavam com Jesus, que via ali os milagres acontecendo, mas eles não acreditaram o que os profetas estavam falando, né? Falaram. E o que Jesus também falou, passou 3 anos e 3 meses ao lado deles, conversando, explicando, orientando, ensinando o que ia acontecer. Mas eles ali ao lado de Jesus, nem a própria família dele, né? Nem os parentes, os entes queridos de Jesus não acreditavam no próprio Jesus, né? Como é que os outros estranhos iam acreditar, né? Mas só que tudo que ia acontecer, ele está uma vez, ele se juntando com os seus discípulos e falando, ele ia morrer e ele ia ressuscitar. E Pedro falou para Jesus: não, de maneira nenhuma, Senhor, isso nunca te acontecerá, né? E o que Jesus falou? Para de trás de mim, Satanás, porque não coagita das coisas de Deus e sim dos homens. Louvado seja Deus. O 22 diz assim: é verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo,
E não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, e os quais afirmam que ele vive. As mulheres ali tinham mais fé, né, que também caminhavam ao lado de Jesus. Maria Madalena, ela tinha 7 demônios que perseguiam a ela. E Jesus expeliu os demônios de Maria Madalena. E ela passou a fazer o quê? Servir a Jesus com os seus bens. Aquelas mulheres ali tiveram mais fé no que Jesus falava do que os próprios discípulos que viviam ali ao lado dele diretamente, né? Que andavam com ele, que eles iam para aquele jardim onde Jesus deixava eles ali ao lado, ia orar, Jesus orava de madrugada, Jesus vivia de orar, né? Diga graças a Deus, louvado seja Deus. O 24 diz assim: de fato, alguns dos nossos foram, que foram discípulos, né? Alguns dos discípulos, eles estão explicando aqui. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram, né? Não viram nada. Não viram por quê? Porque Jesus ele não estava mais ali. Jesus ele já tinha ressuscitado. Ele ressuscitou ao 3º dia. O 25 diz assim: então lhe disse Jesus, honécios, né? Aqui Jesus chamou eles de quê? Honécios, né? Uma pessoa sem saber, uma pessoa à toa, uma pessoa que ele não quer aprender nada. Ele é uma pessoa parado, que você está conversando com ele, que você está orientando, e ele está igual o discípulo, está com os olhos fechados, né? Só que depois, muitas vezes, ele vai abrir e já é muito tarde, não pode mais voltar atrás. A oportunidade passou e ele não aproveitou. Onésio é tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Os profetas já tinham falado, né? Já tinham falado, mas eles não acreditaram também. O 26, porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória, né? Ele ia padecer. Ele ia passar por tudo aquilo ali. Foi tanto que Jesus falou para os seus discípulos naquele momento ali, de tanta angústia, de tanta coisa. Ele falou que se ele pedisse a Deus naquele momento, ele mandava 12 legiões de anjos para livrar ele de tudo que ele ia passar ali na cruz do Calvário. Mas não aceitou, porque tinha que acontecer tudo aquilo ali para que se cumprisse a palavra de Deus. O 27, e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunhar-lhe o que a seu respeito constava em todas as escrituras. Então, tudo que ia acontecer com Jesus estava escrito na palavra de Deus. E o 28 diz assim: quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, né? Quando eles aproximaram daquele lugar que eles iam até lá naquela cidade, na aldeia, Jesus fez menção de passar adiante deles, né? E aqui o 29 diz assim: mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. Né? O dia já, Jesus não, fica conosco, porque é tarde e o dia já declina, e entrou para ficar com eles. O 30 diz assim: aconteceu que quando estava à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo partido, lhe deu, né? Então se lhe abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles.
Ele partiu aquele pão, né? Então lhe abriram os olhos e o reconheceram. Reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. O 32 diz assim: disseram um ao outro, porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde achavam reunidos os 11 e outros com eles. O 34, quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. O 35, então os dois contaram o que lhe aconteceram no caminho e como foram por eles reconhecidos no partir do pão. Meus irmãos, Jesus ali ao lado deles, conversando com eles, fazendo pergunta, né? Fazendo pergunta para eles, e eles ali, porque eles estavam com os olhos, é como que tivesse com os olhos fechados, impedido, não podia ver, eles não enxergavam, porque eles não prestaram atenção tudo que Jesus falou, né? Eles não prestaram atenção, eles não quiseram aprender nada dali. Nada. Tem pessoas assim, que ele não se interessa de aprender nada, de aprender algo para a vida dele, né? Às vezes uma roda de conversa, a gente conversando com as pessoas, eu sou assim, eu sou muito assim observadora, daquela conversa ali que as pessoas estão conversando, eu tiro coisa boa para mim fazer, para mim aprender, para mim guardar na minha mente, no meu coração, né? Quando eu acho assim um folhetozinho pela rua que eu junto, eu leio, eu gosto muito de ler, e dali eu tiro algo para minha vida que eu não sabia, eu não sabia disso aqui, mas os pastores quando estão pregando na televisão, eu fico observando tudo ali, e dali eu vou aprendendo. Oh, que palavra linda, o que o pastor está falando, e ainda não tinha visto. Hoje aconteceu comigo na minha sala, 10 horas da manhã, meu Deus, ainda não tinha visto essa palavra. O pai, ele estava até falando, o repórter, que foi uma palavra que ele viu no retrovisor de um carro, de um caminhão, né? Tinha aquela palavra ali tão bonita, né? E eu olhei e digo, meu Deus, eu nunca tinha visto essa palavra na minha vida. Nunca ouvi ninguém falar. Então, quando a gente vai conversar, a gente olha bem o que é que a gente vai falar, o que as pessoas muitas vezes chegam ao lado da gente para conversar, tanta coisa ruim, tanta palavras ruins, mas nós não podemos aprender as coisas ruins. Nós temos que tirar o que é bom para nós, para o nosso crescimento, para a nossa vida espiritual, né? Nós temos que ser pessoas limpas, pessoas edificadas, pessoas sábias, procurar cada dia ler. A pessoa que lê, ele aprende algo para a sua vida, né? Não é só aprender coisas indevidas, palavras indiscretas, palavras que muitas vezes não nos edificam, não nos levam a lugar nenhum, pelo contrário, só nos prejudica. Nós temos que aprender coisas boas com as pessoas, se juntar com pessoas sábias, pessoas que têm conhecimento de Deus, da palavra de Deus. Leia a palavra de Deus que ela vai lhe ensinar, ela vai lhe orientar como você deve viver nesse mundo, caminhar ao lado de tantas pessoas, né? Pessoas que ele procura, que pede uma palavra. Sempre nós temos que ter palavras boas, agradáveis, temperadas com sal, porque nós representamos a luz desse mundo. Os discípulos de Jesus viveram 3 anos e 3 meses, mas ali só na dúvida, eles não acreditavam, nem a própria família. É triste, né? Porque quando é os extremos, nem tanto, mas a família da gente, eu não acredito. Às vezes a pessoa é uma pessoa que não é muito boa, sim, né? Mas e aí a pessoa quer mudar, ele começa a mudar. Será que ele mudou? Fica sempre com aquele será, sempre usando aquela palavra de dúvida, aquela palavra sem fé. E aquela pessoa, muitos, ele volta às coisas pior da vida, mas outros não, ele muda de vida, né? A partir daquele momento que ele vem com aquele pensamento na cabeça, eu vou mudar, e ali Deus abençoa. E nessa tarde eu trouxe essa palavra, foi para nós.
que nós venha tirar as dúvidas, a falta de fé do nosso coração e que nós venha aprender algo na nossa vida para o nosso crescimento, que é para nós ocupar nossa mente com as coisas do alto, com as coisas de Deus, em vez de ficar falando coisas, palavras negativas, não ficar triste, preocupado, não coloque Deus no seu coração, que é o que eu digo todo santo dia para as pessoas. Ontem eu fui à noite fazer uma pregação, visitar umas pessoas que na casa tem muita gente e só teve uma pessoa que não adoeceu, todo mundo adoeceu, ficou todo mundo doente naquela casa, o senhor, senhora, jovens, as crianças adoeceu, todo mundo ali de modo geral naquela casa, mas eu vou voltar lá, levar uma palavra. Deus me deu a palavra ontem pela madrugada: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Muitas vezes nossa casa chega à ruína porque você não está edificando aquela casa com as coisas de Deus, né? Você está em dúvida, você está sem fé, né? Mas nós devemos aprender primeiro para nós, aprender nós, para que nós possa passar para aquelas pessoas que estão ao nosso lado. Fique com essa palavra nessa tarde. Muito obrigado pela atenção. Medite na palavra de Deus. Se você tiver um tempo, abra sua Bíblia aqui no livro de Lucas 24:13. Medite na palavra de Deus. Sempre esteja na palavra de Deus, que você não tem nada a perder, você só vai a ganhar. Você vai ter outra estabilidade de vida quando você começar a fazer isso. E Deus lhe abençoe grandemente. Senhor, senhora, jovens, adolescentes, muito obrigado pela atenção. Em nome de Jesus Cristo, que Deus lhe abençoe em todas as áreas da vida de vocês, no seu trabalho, no seu lar, aonde quer que você esteja. Deus, saiba que Jesus está ao seu lado, até porque o nosso Deus, ele está passando por nós e vai na nossa frente, como está registrado ali no livro de Jó. A palavra de Deus diz que Deus, ele vai na nossa frente. Ele está passando aqui ao nosso lado. Jesus estava ali presente, né? Ressuscitou e estava ali ao lado dos 2 discípulos, caminhando e discutindo. À medida que eles caminhavam, eles discutindo ali, e o próprio Jesus ali fazendo pergunta a eles, e eles sem poder responder nada. Ainda fizeram, foi dizer: tu és o único que não sabe o que está acontecendo. Mas estava falando com quem, meus irmãozinhos? Com o dono da verdade. Diga graças a Deus, diga louvado seja Deus. Aqueles homens ali, eles estavam igual a ter um louvor que diz assim: caminhando sem destino, com coração ferido, sem amor e sem paz. Era assim que eu andava, dando um passo para frente, 2 passos para trás. A lugar nenhum eu chegava, porque sozinho eu tentava carregar a minha cruz. Foi quando eu descobri que eu não ia conseguir sem a ajuda de Jesus. Não tente sozinho, você não vai conseguir carregar a sua cruz. Sem a ajuda de Jesus, do lugar nem vai sair. Eu tentei sozinho, mas quase me acabei. Com Jesus na minha estrada, a história foi mudada e a vitória eu alcancei. Com Jesus na minha estrada, a história foi mudada e a vitória eu alcancei. Graças a Deus, se nós colocar Jesus na nossa estrada, a história vai mudada e a vitória nós vamos conseguir em nome de Jesus Cristo. Sem a direção de Deus, seja rico ou plebeu, não há vida sossegada. Há sempre um motivo para que seus objetivos se tornem sempre em nada. Procure entender que a força e o poder está nas mãos de Jeová. Deixe desse sofrimento, a partir desse momento, deixa Deus te guiar. Não tente sozinho, você não vai conseguir carregar a sua cruz. Sem a ajuda de Jesus, do lugar nem vai sair. Eu tentei sozinho e quase me acabei.
Com Jesus na minha estrada, a história foi mudada e a vitória eu alcancei. Com Jesus na minha estrada, a história foi mudada e a vitória eu alcancei. Essa vitória é para você. Jesus na sua estrada, no seu caminho, tudo muda. Em nome de Jesus Cristo, que Deus lhe abençoe. Um abraço meu, um abraço do pastor Roberto, um cheiro no coração bem grande, em nome de Jesus Cristo. Cada cidade, cada rua, cada capital, aonde quer que esta pregação chegue, que é a palavra de Deus, esse louvor que eu acabei de cantar, fique na paz de Deus. Um abraço muito forte, um cheiro no seu coração, e que Deus abençoe aquelas vidas que estão doentes, que me pede oração nesse momento. Papaizinho do céu sabe de cada vida que está passando aqui na minha mente, estão precisando de ajuda e de oração. Diga graças a Deus, louvado seja Deus, a minha família, sua família, estamos debaixo da mão poderosa de Deus. Diga graças a Deus, boa tarde e paz seja convosco. Amém.